Tá, Só joia. copia aquilo que tu achar muito interessante, assim, mas todos os arquivos eu vou te mandar no WhatsApp. Vamos lá. Tá bom. Um lago de águas calmas. Ah, se tu quiser também, depois eu vou te mandar os livros também, porque às vezes a gente precisa do livro para usar de referência para estudar, né? Tá bom. Então, às vezes não tem as coisas direto no YouTube. Então, o livro com certeza tem. Um lago de águas calmas, localizado numa região montanhosa, então está a princípio acima do nível do mar. Apresenta uma profundidade máxima de 60 metros. Tá bom. A pressão atmosférica do local vale 63.900 pascal. Determine a pressão absoluta na parte mais profunda do lago. Considere que a massa específica da água vale 1.000 kg por metro cúbico. Tu tentou fazer essas questões? Tentei. Inclusive, eu vi até no YouTube, baixei alguns aplicativos que faz esse tipo de conta, mas lá pede em compartimento fechado, né? Então, assim, dentro de um lago, como é que eu vou. Eu não tenho muito afinidade com esse tipo de coisa, então ficou um pouco mais difícil para eu poder resolver isso aí. Entendi. Tu já ouviu falar daqueles caras que pegavam pérola no fundo do mar e daí eles ficavam aleijados porque a pressão da água acabava quebrando a coluna deles? Sim, que dá é, oxigênio no sangue lá, essas coisas aí. Eu acho que tem mais a ver com a pressão, sabe? Porque o que É, que acontece? Quando tu tá no fundo de um lago, tu não é, tem só a pressão atmosférica, porque agora sobre a sua cabeça tem uma coluna de ar que vai até a atmosfera, né? Agora, sim, nesse instante aí na sua cabeça, beleza. Essa coluna de ar a gente já está acostumado. É a pressão atmosférica que a gente fala no nosso cotidiano. Só que aqui, esse azulzinho é um laguinho, tá? Então, é um laguinho de 60 metros. Agora, um rapaz aqui, ou qualquer coisa que seja, uma partícula que seja, aqui no hum, fundo, ela vai sentir uma pressão que vai ser a pressão da atmosfera, porque continua tendo a coluna de ar aqui sobre a pessoa, só que também tem essa coluna de água sobre ela. Então toda essa água está fazendo pressão sobre ela. Imagina, sei lá, trocentos litros de água em cima da tua cabeça. Vai sofrer uma pressão, certo? certo. Então é o que está ocorrendo aqui com o rapaz. Professor, só um minutinho, eu preciso fechar uma porta aqui que minha esposa está dando aula na outra sala e está dando eco. Só um minuto. Desculpa, professor. Pronto. Sem problema. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Então, tá, continuando aqui. Então, a gente tem essa coluna de água. Sim. Ou seja, qual que é a pressão, já que o problema está pedindo aqui, ó, qual que é a pressão absoluta? Qual que é a pressão que essa bolinha está sofrendo aqui? Ela está sofrendo a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água. A pressão atmosférica está dita aqui, ó, 63.900 pascal. Agora, como é que a gente vai calcular a pressão da coluna de água, né? Então vamos dizer assim, essa aqui tem um que a gente chama de PATM, pressão atmosférica, e aqui tem uma pressão, cara, que ela tem uma equação específica, que é a equação de Arquimedes, Bernoulli, nunca lembro o nome, só sei que a equação é assim, ó, Rho G H, onde Rho não é P, é Rho, P está aqui, P de pressão, Tá. isso aqui é o Rho, letra grega, é a densidade do fluido, onde, bem, está causando a pressão, que no caso é a água, então nós temos a densidade da água aqui, a gravidade, que é a força que está empurrando a água para baixo, causando a pressão, e a altura, que é a quantidade de água, porque pensa comigo, quanto mais água tiver em cima do rapaz, maior a pressão, né? Por isso que Sim. quanto mais profundo vai, mais precisa de equipamentos especiais, um submarino tem que ser bem vedado e tal, porque quanto maior a altura de água, né, que tu pode pensar que é uma altura de água isso aqui, Sim. maior, esse H é H de altura, maior a pressão, né, aumenta o H, aumenta o P. Então, a pressão total, que é o que ele quer aqui, é a pressão atmosférica
mais essa pressão aqui que eu vou chamar de P da água, tá bom? PA. Tá. É teoremas de Esteves, eu acho que, se eu não me engano, uma coisa assim. Pode ser, eu realmente nunca sei esse nome, cara. É incrível É como eu não tanto consigo cara decorar. que. É tanto nome, é verdade. É, Ó, então vamos lá, agora é só fazer a continha. beleza. Pressão total, então vai ser a pressão atmosférica, que simplesmente foi dito aqui no enunciado, mais essa pressão aqui dada por essa equação, mais ρGH. Agora vamos fazer a substituição, não é mesmo? Qual que é a ρ? De acordo com o enunciado, a densidade da água é... Eu vou só copiar aqui. Ó. Você faz esse número mais 1000? Não, não é só 1000. O ρ é Tá. 1000. É 1000 vezes gravidade vezes altura. Tá. O Então, Rho é o 1000, oi, então. sim, o ρ é a densidade da água, que aqui ele está Ah, dizendo que é... sim. Aqui, Ah, tá. massa específica, densidade, é a mesma coisa, tá? Sim. Quando tu vê esse nome, massa específica, densidade, saiba que tu está falando sobre a mesma coisa. Então, a Tá. densidade da água aqui é 1000 kg por metro cúbico. Agora a gente multiplica pela gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e multiplica pela altura. A altura é 60 metros. Isso. O enunciado cita que é 60. Beleza, então a gente faz a multiplicaçãozinha aqui, sem segredo. Vamos ver quanto é que fica isso. Vai ficar 10.000 vezes 60, que é 600 mil, mais 63.900. Então, note como a pressão da água ela é muito maior que a da atmosfera, né? Deu 663.900. Né? Então eu. Só esses 60 metros de água causou 10 vezes mais pressão que a atmosfera. É esse. É PT. O que que é? É PT mesmo que tá ali, né? Pressão total, que é o que ele Isso, pede, né? pressão total. Isso. Então eu faço, no caso aí, eu faria esses 1000 vezes esse Pascal aí, a Não, 63.900. não é vezes. Tem que entender o que está acontecendo aqui. Ah, A bolinha, como eu expliquei, eu vou explicar de novo. A bolinha está aqui embaixo, está sofrendo sim. pressão tanto da coluna de água quanto do ar. Então, a pressão que ela está sofrendo é a soma da pressão atmosférica mais a pressão da água, beleza? Tá, Então, essa pressão que ela está sofrendo a gente chamou de pressão total, que é a pressão atmosférica mais a pressão da água. A pressão atmosférica foi dada pelo enunciado, esse valor aqui. Está lá no enunciado. tá, Tu está com o PDF aberto aí das perguntas? Deixa ele tá, aberto para tu acompanhar as perguntas. tá aqui aberto. Beleza, então tu vê aí que pressão atmosférica é 63.900. Agora, bem, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água que a bolinha está sofrendo aqui. Que é quanto? De acordo com a equação de Steves, lá é ρGH. Rho é a Sim, densidade da água, que é 10.000, quer dizer, que é 1000. G é a gravidade, que é 10. A gravidade é sempre 10 metros por segundo ao quadrado. hum, E a altura é 60, que a coluna de água tem uma altura de 60 metros. Então tu soma essas coisas. Porque tu soma a pressão atmosférica com a pressão da água. Por isso que tem esse sinal de mais aqui. tá, Essa é a pressão entendi. atmosférica, essa é a pressão da água. Sim, entendi. Eu tenho que somar tudo. Isso. Daí eu É faço, Pascal. eu faço vezes, né? Aqui tu vai ter que fazer vezes. Tá, entendi. Beleza. Agora, Belezinha? É só pôr nessa equação aqui e não tem segredo, né? Essa entendi, agora equaçãozinha entendi. aqui. Quando aparecer qualquer fluido que seja, água, óleo, sei lá, qualquer coisa que seja, é só tu sempre pôr nessa equação aí que ela já vai te dizer na hora qual que é a pressão, tá bom? Entendi. Mas tu sempre vai ter que fazer análise. A pressão aqui é só da água? Não, porque tem uma atmosfera também. Então tem que somar as duas, tá bom? Tá. Bom, esse material depois o senhor vai me enviar, né? Eu vou salvar aqui para te enviar. Tá, joia. Tá. Porque daí eu vejo várias vezes, mesmo que já tá resolvido, para eu poder entender a dinâmica Vou até escrever aqui então. Vou escrever aqui para depois tu dar uma lida. Eu escrevo rapidinho, então não precisa se preocupar. Tudo A bem. pressão que há no fundo do lago é a pressão atmosférica mais a pressão da água.
A pressão atmosférica tem seu valor dado no enunciado e a da água é obtida pela equação acima. Bom, Beleza. isso aí vai te orientar na hora de tu ler, beleza? Tá bom, então. Obrigado, professor. Belezinha, agora vamos para a próxima. A próxima já é de outro tipo de física, tá? Já é da física de elétrica agora. Cadê? Tá aqui. Considere um corpo inicialmente neutro. Considere um corpo inicialmente neutro. Ou seja, tipo nós agora. A gente não dá choque em ninguém, né? Ou a gente não toma choque também nas coisas na mesa. Significa que elas estão neutras. Para a gente tomar um choque, tem que ter carga elétrica sobrando num corpo. Apesar do nosso corpo ser feito de elétrons e prótons, eles estão em mesma quantidade, assim, de um modo geral. Então, a gente é neutro. Os objetos também são neutros. Quantos elétrons devem ser retirados desse corpo para que a carga elétrica final seja 6,4 vezes 10 na menos 6 coulomb? Então, o que acontece, né? Quando tu tem um objeto, ele está neutro. Só que às vezes tu não toma choque quando tu encosta na porta do carro, Sim. ou, né, às vezes, né, aquelas TV velhas, a Dá gente uma pancada, né? Também, às isso, vezes. esse tipo de Principalmente no coisa aí. cotovelo, né? Mas não é bem desse choque que eu tô falando. Eu Não. tô falando do. Se bem que eu acho que esse choque do cotovelo às vezes é de energia. Mas eu tô falando de eletrostática, sabe? Sim, sim, entendi. Isso. Lembra daquelas TV antigas que tu colocava a mão na tela e tomava um choquinho assim? Sim, Pois é disso que eu tô falando. Porque tem carga elétrica sobrando ali. São elétrons, são essas partículazinhas que conduzem a eletricidade. Então, sim, quando tu toma um choque é porque tu está recebendo mais dessas cargas elétricas, tá? Teu corpo estava neutro, ele acaba recebendo essas carguinhas e tu acaba sofrendo um choque. Então, aqui o corpo estava neutro, então ele era uma coisa qualquer, e foi arrancado elétrons dele. Então veja, se tu estava neutro, é porque tu tinha a mesma, vamos dizer assim, a mesma quantidade de cargas negativas, que são os elétrons, e de cargas positivas, que são os prótons. Todo corpo é assim. Todo corpo que está neutro é assim. Agora, digamos que tu perca isso aqui. Foi arrancado esses elétrons. Sobrou mais cargas positivas, então você está eletricamente positivo. Okay? Então foi o que aconteceu aqui. O corpo estava neutro, ele tinha a mesma quantidade de negativo e de positivo, ele perdeu os negativos, porque ele perdeu elétrons. Então ele ficou mais positivo. Como mais positivo ficou? Isso aqui. Isso que está acontecendo. Agora ele quer saber quantos elétrons foram tirados, então. Tu não chegou a tentar fazer essas contas, né? eu vi uns vídeos no YouTube, mas inclusive, eu até estava vendo agora para entender melhor as fórmulas, mas é um pouco difícil pegar isso em tanto pouco tempo. Mas eu tentei fazer, mas não consegui, não. Entendi. Tudo bem. Acontece, não tem problema. Não. Então tá, vamos fazer essa conta aqui. O que tu tem que entender é o seguinte: essas partículas saíram, só que todas as partículas positivas, negativas que sejam, elas são dadas em termos da carga do elétron, né? E a carga do elétron é um valor específico. A carga do elétron é uma coisa tabelada, então eu não sei, o professor não passa nenhum dado nas questões, né? Carga elétron. Então eu não sei qual valor ele usa para carga elétron, mas de uma forma geral, a carga do elétron vale isso aqui que eu vou colocar aqui, ó. A carga do elétron vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. 19, tá bom? Então é uma carguinha bem pequena, porque de 10 no menos 19 é 0,0000000. 19 zeros com 1 aqui. Entendeu? Então é muito pequena a carga de um elétron. Muito pequena. Desculpa de cortar o senhor, não tem nenhuma referência aí, foi isso que eu percebi também para eu poder fazer isso, né? Pois é, daí foi complicado. Tu tem que saber que existe a carga do elétron e tal. Então. Pois é, acontece. Então tudo bem. Agora, qual que é a ideia? Agora é tu saber o seguinte: se ele está 6,4 vezes 10 na 6, que é o que o enunciado diz, Tá. 10 na menos 6,
significa que isso aconteceu porque foi tirado uma determinada quantidade de elétrons que dão exatamente esse valor. Dá exatamente 6 vezes 0,4 vezes 10 dá menos 6. Então tem que ter muito elétron para tu ir tirando, até ter essa quantidade. Quantos elétrons são? Bem, como que a gente vai fazer essa conta? A gente vai pegar essa informação aqui, que a gente sabe qual é a carga de um elétron, para descobrir. Então vai ser N vezes Q, E. Ou seja, o N aqui é a quantidade de elétrons, tá? E o QE é a carga de cada um deles. Então, pensa comigo. Tu vai ter que multiplicar um determinado N, determinada quantidade de elétrons, tu vai multiplicar por esse valor aqui, para que fique igual a esse. Isso vai dar a quantidade de elétrons que tu perdeu. Então, é meio óbvio, né? Tipo, sei lá, tua mãe te dá R$2, teu pai te dá R$2, tua irmã te dá R$2. De 2 em 2 reais, tu chega a R$20. Quantas pessoas tiveram que te dar R$2, cada uma delas, para tu ter R$20? É bem óbvio. Entendi. Quantas pessoas? 10, né? Sim. 10 pessoas te deram R$2 para tu ficar com 20. Aqui é a mesma coisa. Cada elétron contribui com essa quantidade de carga aqui. Quantos elétrons teve que contribuir para ficar exatamente esse valor aqui, né? É isso que a gente está descobrindo. A gente vai descobrir com N. Então, vamos lá. É o N que eu quero, é a quantidade de elétrons é N. Então, 6 vezes 10 é menos 19. 1,6 vezes 10 menos 19. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Nós estamos multiplicando a quantidade de elétrons, que é o que eu quero saber, por um valor aqui, é a carga do elétron. Isso eventualmente vai dar esse valor aqui. O que é isso? Esse é o valor da carga do objeto quando ele perdeu elétrons. Então, com isso, tu vai saber a quantidade de elétrons que ele perdeu. É só tu resolver essa conta. Então, essa conta aqui, tipo, ela é uma conta razoavelmente tranquila, porque é só uma divisão. O problema é que envolve esses monte de 10 na elevada a não sei quantos, né? Aqui, por exemplo, 10 elevado a 19, aqui 10 elevado a menos 6. Tu sabe lidar com essas regras de potência aí? Eu não lembro muito disso não, viu? Eu não Pois é. tô... Bem, quando tu tem esse tipo de coisa, tem uma regra muito importante que tu tem que decorar, que é a seguinte. Bases iguais, somos expoentes. E bases iguais na divisão, diminui o expoente de baixo. Então, como a gente tem uma divisão aqui, afinal de contas, 10 na menos 6 está em cima e 10 na menos 19 está embaixo, esse menos 19 pode ir para cima. Então, vai ficar 6,4 dividido por 1,6 vezes o quê? 10 na menos 6 menos 19. Isso aqui é uma regra da matemática, não tem nada a ver com física, tá? É uma continha que aparece quando a gente tem divisões de bases iguais. Então, veja que era menos 19 embaixo. Então, esse menos 19 diminui o menos 6. Só que menos com menos vai ficar mais, né? Menos com menos dá mais. Você deve lembrar dessa regra, né? Sim. Então, como ele estava embaixo, ele era negativo, bem, vai ficar positivo. Então, aqui tem umas regrinhas de potência que é bom lembrar, tá? Bem, vamos ver quanto é 6,4 dividido por 1,6. Deu 4. Isso aqui dá 4, tá? 64 dividido por 16. E a vírgula, né? Ignora a vírgula. 16 vezes 4 é 64. Menos 6 menos 19 vai ficar 10 na 19 menos 6, que é 13. Eu cheguei até esse número 4 só, professor. Daí... Faltou só essa regrinha aqui da potência. Isso aqui infelizmente, né, é um assunto que a gente vê na escola. Se a gente não estuda isso sempre, acaba esquecendo. Tem jeito mesmo. Então, bases iguais diminui o expoente de baixo. É uma regra de potência. Então, como as bases são iguais, ou seja, é 10 aqui e 10 aqui, né? As bases são iguais porque é 10 em cima e embaixo. Então, tu consegue diminuir o expoente de baixo. Só que como ele já é negativo, acaba ficando positivo. Em outras palavras, se liga. São 4 vezes 10 na 3 elétrons. Isso é tipo 1 trilhão de elétrons. Assim, é elétron pra caramba. Então, tu tem que tirar muito elétron para que ocorra isso aí.
Esse é o resultado, né? Isso aí. Tá. Resultado. Então tá. Beleza. Cara, deixa eu só pegar meu café rapidinho. Um Vai lá, segundinho, a pode, gente já vai vai de pro boa. próximo. Eu vou só anotar aqui já. Isso, anote aí que for importante. Eu vou até dar um zoom out aqui. Já volto. Voltei, vamos lá para a próxima então. Beleza, beleza. Vamos lá. Agora também é de elétrica, mas é uma outra questãozinha. Deixa eu salvar aqui para te mandar depois. Vou colocar bonitinho. Beleza. Agora vamos para a próxima. A próxima, considere duas partículas de carga com Q2. Esses assuntos aqui tu tem que ter um pouco de abstração, cara, porque tem que confiar também bastante na matemática, assim, porque é bem matemática, que não tem como ver muita coisa, né? Tipo no do poço lá, né? Eu podia até fazer um desenho, mas aqui não tem como eu fazer um desenho, né, assim, de uma forma geral. Como é que eu vou mostrar elétrons sendo arrancados? Só daquela forma que eu fiz lá, bonitinha, só que até entender aqui, Que nem o senhor falou agora, se você não está em contato direto, que é o que acontece, você não está lembrando sempre dessas coisas, né? Apesar de parecer óbvio para mim, porque eu vejo todo dia há 15 anos, né? Então, Mas tu, como não trabalha com isso... Né? O senhor ensina isso, o senhor deve trabalhar com isso também, então... Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos para a próxima lá, então. Vamos lá. Duas partículas carregadas, Q2, com cargas respectivamente iguais. Respectivamente iguais a 7,2 vezes 10 a menos 6 e 2,5 vezes 10 a menos 6. Então, tu tem que entender que carga elétrica, cara, é uma característica que objetos têm. Então, por que que às vezes, se tu colocar o dedo, sei lá, num carro, tu toma um choquinho, mas tá tranquilo. Agora, se tu colocar o dedo na tomada, tu vai morrer, né? Então, por quê? Porque são quantidades de carga elétricas diferentes no teu corpo. Se tu colocar o dedo na tomada, tu vai tomar muito mais carga elétrica. Assim, dá mal. Estão separadas por uma distância R igual... Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui ele tem cargas diferentes, olha só. Esse é 7 vezes 2 vezes 10 a menos 6. E esse é 2,5 vezes 10 a menos 6. Essa aqui é negativa ainda por cima. Carga positiva e negativa. Estão separadas por uma distância R igual a 0,3, conforme mostrado na figura abaixo. Tem uma figurinha, né? Tem. Beleza, vamos ver a figurinha aqui. Uma figurinha bobinha. Bem tranquilinha. Vamos ver. Conforme mostrado na figura abaixo, calcule o módulo da força elétrica sobre a carga 2.
2. Ok. Bem, o que tu tem que usar aqui é uma equação, que nem lá na primeira, na segunda também tinha uma equação, só que uma equação, na segunda era uma equação mais lógica, né? Era uma equação bem lógica. Tu sabe quanto de carga elétrica tem em cada elétron, quantos elétrons precisa para chegar até determinada carga elétrica. É que nem quando tu tá ganhando dinheiro no aniversário. Quantos parentes eu preciso ter para ganhar 100 pila? Se cada um vai me dar 10 reais, preciso de 10 parentes. Então, aquela equação era bem lógica. Agora, essa aqui não. A equação que eu vou mostrar agora é uma equação que surgiu das experiências, a chamada lei de Coulomb. Bom, Por isso que tem esse C aí. isso, C do Coulomb, exatamente, é o mesmo cara. Esse mesmo. Então, a equação da lei de Coulomb, ela é assim, ó, força, que é o que o problema pede, é igual a K, Q1, né, K vezes Q1, vezes Q2, dividido por R ao quadrado. Ok? Então, o que é K? K é essa constante eletrostática aqui que ele está falando. É a constante mais fácil para lembrar da física. 9 vezes 10 na 9. É a única que Deus foi gente boa, assim, ó, por uma constante fácil para vocês lembrarem. Então, os outros é tudo uns números quebrados, tipo a do elétron lá que eu mostrei no último problema. Sim. Q1. Q1 é a carga de uma das partículas, tipo essa. E Q2 é essa aqui. São os valores das cargas, né? Então, a gente simplesmente substitui esses valores aqui. E o R aqui embaixo, R ao quadrado, é a distância. A distância é 0,3. Então, em outras palavras, meu amigo, vai ser só tu jogar os valores nessa ponta aqui. Os valores que o enunciado deu, você vai jogar nesta pontinha, beleza? Então, vamos lá. O K. Bem, eu vou apagar aqui para poder escrever com mais niteza. O K, de acordo com o enunciado, é 9 vezes 10 elevado a 9. Porque o professor ele colocou sempre 9 aqui. Só que é porque ele está com preguiça. Ele não sabe colocar as coisas na parte de cima do número. Assim. Então, isso aqui, na verdade, é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, eu tô até vendo aqui no exercício, é isso mesmo que tá, viu? Não foi que eu copiei errado nada, não. Não tenho dúvida. Tem professor que é preguiçoso, tipo eu, assim. Só que eu tenho tanta preguiça que nessas horas eu prefiro perder um pouquinho mais de tempo colocando bonitinho do que ter que responder 20 alunos dizendo, professor, é 10 elevado a 9 ou é 109, sabe? Isso é ser prático, né? Exatamente. Então agora Q1, vamos dizer que o Q1, né, ele está dizendo, né, o Q1 é 7.2 vezes 10 na menos 16. Então esse é o Q1. Eu vou trocar de cor aqui para tu saber qual é qual. Esse aqui é o Q2. Beleza. Então, o Q1 é 7.2 vezes 10 na 10 elevado a menos 6. 7.2 vezes 10 elevado a menos 6. Muito bem. Agora eu vou pôr a força. Desculpa, a carga da outra, que é menos 2,5 vezes 10 a menos 6. Vezes menos 2,5 vezes 10 na menos 6. E, finalmente, eu vou te dar uma explicação sobre o que está rolando aqui. Finalmente, o R, que é 0,3 ao quadrado. Tá, olha só, cara. O que está acontecendo é uma atração eletromagnética. Tá? Da mesma forma que ímãs atraem pedacinhos de ferro, da mesma forma que você está sendo atraído pela Terra agora, né? Existe a força eletrostática, que atrai as coisas que têm carga elétrica. Por que o teu dedo... Cara, o teu dedo é grande, né? Mas se tu colocar... Sabe, tem muito experimentinho bobinho que a gente consegue fazer assim. Tu já não viu aquelas coisas, aquelas minas colocando a mão numa bola e daí o cabelo fica arrepiado? Algo assim. Então, isso é por causa da força eletrostática. Tem algo supostamente puxando ali o cabelo delas, entendeu? E esse puxão se dá por meio dessa força. Ok? Então, força é puxão. Puxão são forças, né? Então, é devido a essa força. Muito bem. Essa força é dada por essas grandezas que a gente estava conversando agora há pouco. Beleza. Só que, tal qual, tu já não brincou com ímãs assim, e os ímãs, às vezes, eles se juntam, e às vezes eles se repelem, tu vai tentando colocar eles perto um do outro, eles vão ficando longe, assim? Sim.
Pois é. O que acontece justamente o que acontece aqui é o seguinte: existe o polo norte e o polo sul do ímã, né? Então ele vai acabar repelindo. Só que para a eletricidade também tem o positivo e o negativo. Tu já deve ter Sim, ouvido falar, né? Os opostos se atraem, né? sim, sim. Uhum. Então, o que está acontecendo aqui é uma atração. Um está indo em direção ao outro. Por quê? Porque uma carga é positiva, ó, não tem o sinal aqui, mas quando não tem sinal na matemática, a gente sabe que é positivo, né? Sempre assim, tá bom? Por exemplo, qual que é a tua idade? 42. 42. Então tu não falou que tua idade é mais 42 anos. Tu simplesmente falou 42, né? Porque tu sabe que a tua idade é positiva, tu não tem anos negativos. Isso não É, existe, né? Então, quando as coisas são positivas, a gente nem fala o sinal. Mas quando é negativo, a gente fala. Então, por isso que aqui é menos 2,5. Como essa carga é positiva e essa é negativa, eles acabam se atraindo. Se as duas fossem positivas, elas iam se repelir. E é uma para longe da outra. Agora, o problema fala assim: calcule o módulo da força elétrica sobre a carga 2. Aqui vem o pulo do gato, o segredo que o teu professor quer que você discuta. Né? Normalmente sempre tem uma discussãozinha por trás das questões da física. E a discussão eu vou por aqui. A força é de atração, pois as cargas são de sinais opostos. A força que a partícula 2 sofre é a mesma que a partícula 1 sofre, tá bom? Porque a força que uma partícula empurra a outra é a mesma que a outra empurra a uma. É sempre a mesma. hum, As forças são sempre as mesmas em pares. É isso que a gente fala fisicamente. Então elas estão se empurrando com a mesma força, basicamente. Então, se ele pedisse qual que é a força na carga 1, se ele pedisse não, ele pediu na 2, se ele pedisse não, seria a mesma, tá bom? essa é a Então, resposta disso aí? tem que fazer essa conta, né? Ah, tá. Tem que fazer Entendi, a conta. Então, entendi. agora, como é que a gente vai fazer essa conta, né? Quando me aparece uma conta como essa, eu resolvo um número normal com um número Hum, normal, ou seja, esse número vezes esse, dividido por esse, e notação científica com notação científica. Tu pode fazer a multiplicação na ordem que tu quiser, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Já ouviu essa frase? já. Pois é. Então aqui tu vai fazer 9 vezes 7,2 vezes, estou deixando com cor diferente aqui para ficar mais claro o que eu quero dizer, tá? 2,5. Agora, vamos pegar todos esses 10 ali. O primeiro 10 é 10 na 9, ó. 10 elevado a 9. O outro é 10 na menos 6. E o outro é 10 na menos 6 também. E aqui embaixo é o que, meu querido? É 0,3 ao quadrado. E se tu pôr na calculadora 0,3 ao quadrado, tu vai ver que vai dar 0,09. Tá bom? 0,9. O professor, mas por que que tava com uma barrona aqui e agora é uma barrinha? Não faz diferença. Simplesmente não faz diferença. Não, esse 03 aí, ele veio da onde aqui? Deixa eu ver. 0,3? O 0,3 é da distância, né? Ah, tá certo aqui. A distância está Beleza. aqui. 0,3. Daí, como é 0,3 ao quadrado, fica 0,9. 0,09. Ok? Entendi. Uhum. Então, agora tem que fazer essa conta. Primeiro vamos fazer essa conta aqui, na calculadora. Então, 9 vezes 7,2, 9 vezes 7,2, vezes 2,5. Isso dá 162. Dividido por 0,09, isso dá 1.800. Tá bom? Essa conta aqui, ó, que eu vou pôr nesse parênteses, vai dar 1.800. 1.800. Pode pôr na calculadora depois e fazer. Agora, É como é? tudo junto mesmo? É 9 vezes 7 vezes 2 assim? Isso, 9 vezes. Não, não é 7 vezes 2, cara. Isso aqui é uma vírgula. Ah, é uma vírgula. Sempre que eu ponho o ponto na parte de baixo é uma vírgula, tá? Tá, entendi. Então melhor eu pôr vírgula, né? É que na matemática a gente não usa vírgula, né, na realidade.
Normalmente a gente usa Ah, ponto tá. para... Você falou uma coisa importante aí, porque, tipo, às vezes você vê um ponto desse aí, você acha que tá multiplicando Não, multiplicação é só um ponto na parte de cima. Ó. Veja na que todos parte os de meus cima. pontos de multiplicação eu tento colocar na parte de cima. Tá, tá, entendi, entendi. Mas às vezes nos softwares que a gente usa, não dá, né? Por exemplo, eu vou te mostrar talvez a coisa mais importante da aula, eu vou te mostrar agora. Só um segundo. Que é o seguinte. Só um segundinho. Esse daí é o resultado do, do problema lá, esse 1800. Sim. Deixa eu só te mostrar uma coisa aqui, ó. Talvez para te ajudar durante as contas aqui. Ó, esse aqui é o Symbolab, tá? É um site que te ajuda a fazer conta. Então, tu poderia pôr essa conta toda aqui no Symbolab, olha só. Não era 9 vezes 10 elevado a 9, né? Simbolab, tá, aquele Isso, nominho ali, né? isso. Eu vou te passar depois o link. Tá bom. Aí era 7,2, né? Vezes... Eu tenho que pôr ponto, senão ele não entende vírgula. Então, por isso que eu uso Tá. tanto ponto, né? Menos 6. Qual que era a outra carga? A outra era, eu vou ver aqui pro senhor, peraí. Cadê? 2,5. 7, 2,5 vezes 10 menos 6, um 6 pequenininho aqui. Isso. E aqui na parte de baixo é 0,3 ao quadrado, né? Isso, Então, olha tem um só. M, né? M? É, 0,3 M. Não, mas é de metro, né? 0,3 Sim, metros. A isso. unidade não entra na conta. Ah, tá. Então, Mas tá ao quadrado, sim. olha só o que deu aqui. Deu 1,8. Então, essa conta toda aqui ele resolve para tu, sem precisar ficar cuidando, né? Com conta de vírgula e coisa assim. Ele faz tudinho para ti. Beleza? Entendi. Uhum. Então, sempre muito bom. Deixa eu te mandar esse link aqui. Sempre muito bom usar esses aplicativos aí que eles ajudam, adiantam bastante os cálculos. Cadê você? Tá aqui. É bem importante. Vamos continuando. Vamos continuando. Então deu 1,8, né? Basicamente dá 1,8. Então, mas como é que de 1.800 vai para 1,8? Bem, é devido àquele monte de 10 ali. Então, o que é aquilo, né? Tal qual eu falei no outro problema, bases iguais somam os expoentes. Então, como é tudo 10, tá vendo aqui, Reginaldo? É tudo 10. Então, vai ficar 9 menos 6 menos 6. Porque somar uma dívida, né, acaba te deixando no negativo. A gente sabe bem. Então, estou somando menos 6. Uma dívida. Então, acaba diminuindo. Agora, quanto que fica 9 menos 6 menos 6? Sabe fazer essas continhas de cabeça? 9 menos 6? Dizer. 9 menos 6 menos 6 menos... Vai dar menos 3, isso? Dá menos 3, né? Também acho. Dá menos 3, exatamente. Então, ó, fica 1.800 vezes 10 na menos 3. Só que o que é 10 na menos 3? 10 na menos 3 tu pode entender de duas formas. Tu pode entender como multiplicar pelo número 0,001. Por que eu sei que isso é isso? Primeiro, é uma regra da matemática, né? Dá para tu escrever isso dessa forma, e o motivo é porque tem 3 aqui e tem 3 zeros aqui. Okay? Então, todo 10 elevado a qualquer coisa é um número desse jeito aí. Uns com zeros. 10 ao quadrado, tu sabe bem quanto é. 10 ao quadrado é 100. Sim. Porque 10 vezes 10 é 100. Isso é 10 ao quadrado. Mas agora, quanto é 10 na menos 2? Né? É 1 sobre 100. Entendeu? 10 na 2 não é 100? Então 10 na menos 2 é 1 sobre 100. Beleza? Essa é a regra. Uma regra chamada notação científica. Então, barulho, hein? Os caras barulhentos aqui, não. Pelo amor de Deus. Viu? Então, sabe, isso aqui é uma regra, cara, da matemática básica. Tipo, eu quero fazer as outras contas, então tem umas coisas que eu vou ter que passar um pouco rápido, apesar de eu querer te explicar também, tá? Mas né, não dá pra gente fazer tudo. Mas isso aqui é uma regra de potência bem importante da matemática. Tá? Provavelmente eu vou ter que marcar mais aula com o senhor, viu? Porque assim, eu tô te explicando física e matemática, um monte de coisa, claro. Tudo ao mesmo tempo. Não tem como um pato fazer nada direito, né? Então, eu tô te explicando do máximo que eu posso aqui, mas
Não Tá posso bom. não consigo te explicar tudo, né? Infelizmente. Mas saiba que existe uma regra que transforma isso nisso, beleza? Então tá bom. Beleza. Então tem outra regra que também, né, você pode pensar, talvez seja até mais intuitiva, que é o seguinte: da mesma forma que eu escrevi o 10 na 2 ali como 1/100, o 10 na 3 é 1/1000. Então, 1/1000. Né? Não era 10 na 3? Então, Sim. sobre 1000. São duas formas de escrever o mesmo número. Então vai ficar Isso. 1800 dividido por 1000. Pera aí, professor, eu vou ter que fechar outra porta da sala agora que teve uma barulheira lá fora. Só um minuto. Beleza, sem problema. Pronto. Pronto, professor, já fechei lá. Professor? Putz, desculpa, eu falando aqui. Eu tava Eu falando, falei, tava no deve estar mudo. fechado. Tava no mudo, desculpa. Então, já preparei aqui outra questão. Agora é um outro assunto, beleza? Tipo, continua sendo física 3, física elétrica, só que é uma coisa completamente diferente, porque está falando de resistência de um fio. Então já é outro assunto, entendeu? Tá falando de equipamentos, materiais, assim. Então, calcule a resistência de um fio de alumínio que possui 3 metros de comprimento e área de seção reta igual a parari pararalha. 1,6 vezes 10 a menos 5. Também tentei fazer e não consegui. Provavelmente porque tu não conhecia a equação, né? Existe uma equação para a resistência de um fio. Então, tu provavelmente não conhecia ela, mas a equação é Não, assim, ó. não. Resistência é igual a ρ vezes L dividido por A. Tá? O que é cada uma das coisas? O ρ é a resistividade. Está ali no enunciado, olha ali, ó. Resistividade, ρ do alumínio. Resistividade. O ρ é o valor da resistividade. O L é o valor do comprimento. Comprimento do fio. O fio tem um comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Né? Porque é maior o caminho que as cargas têm que passar. Pensa dessa forma. Imagina. Qual o caminho numa maratona? Qual caminho tu acha que tem mais resistência para um atleta passar? O caminho de uma maratona, que é 42 quilômetros, ou o caminho de uma corridinha de 100 metros rasos? Claro que o cara tem que ter mais resistência na da maratona. Né? É essa. Agora, o A é o quê? O A é a área da seção reta. Então, o que é isso na prática? Né? A área da seção reta é quando tu pega um fio. O fio ele é um cilindrinho, né? Tipo, fio de lado, assim. Ele é um cilindrinho, assim. É um fio de lado, assim. Aqui. O fio tá assim de lado, beleza. Esse é um fiozinho. Só que ele tem uma área de seção reta, que é a bitola dele, como a gente fala, né? Tem fio que é mais grosso, tem fio que é mais fino, certo? Já deve ter visto isso na fiação de casa, fio Sim. de celular. Então, agora imagina, qual dos fios tem uma resistência maior para a corrente passar? É esse pequeno ou maior? Claro que é o pequeno, porque as cargas elas vão estar amontoadas aqui. Então elas vão ficar se incomodando, se batendo uma na outra. Enquanto num fio mais grosso, elas passam tranquilamente. Tipo num trânsito, né? Imagina. A corrente elétrica é carga em movimento. Então é tipo um trânsito. Tu tem que pensar dessa forma. Trânsito da rua. Assim. Então, se tem um monte de pista, normalmente não dá congestionamento, né? Porque os carros vão se dividindo em cada pista, não é mesmo? Sim. Então, quanto maior a rua, menos trânsito. Então, quanto maior a seção reta, a bitola do fio, menos resistência. Tem mais caminho livre para elas se moverem. Show de bola? Entendeu a analogia? Entendi. Show. Beleza. Então, nós temos. Vamos ver. Nós temos que simplesmente substituir os valores aqui. Agora tu vai ter que me ajudar, hein? Tá. Tá com o PDF aberto aí, né? Qual que é a resistividade?
eu ver aqui. Bom, o alumínio possui 3,0 metros, ou 3 metros de comprimento, uma seção transversal de 1,6 vezes 10 menos um 5 pequenininho. Eu acho que elevado a 5 seria aqui elevado a 5, né? Que está para baixo. É metro quadrado. Isso, mas eu não pedi isso, eu pedi a resistividade. Resistividade. Resistividade é 2,82 vezes 10 elevado a menos 8. 2,82 vezes 10 elevado a menos 8. Eu acho que é elevado, porque o 10 está pequenininho para baixo. Vamos ver. É isso mesmo. Qual que é o comprimento do fio? Deixa eu ver aqui, peraí. O comprimento da seção. Não, comprimento do fio. Do fio. 3 metros. É isso? Isso, 3 O metros. fio possui 3 metros. Então, esse tamanho aqui, ó, é o L, é o comprimento. Tá. E isso aqui tudo é a área. A área é sempre medida em metro quadrado. Né? Qual é a área da tua casa? 20 metros quadrados, 30 metros quadrados. Sim. Qual que é a tua altura? Tua altura é um comprimento, não é uma área. Tua altura é 1,80, sei lá, 1,80 metros. Então são unidades diferentes. Metro é uma coisa, metro quadrado é outra. Metro, sozinho, mede comprimento. Metro quadrado mede área. Sim. Então, qual que é o comprimento mesmo? Desculpa, eu não anotei aqui. Comprimento 3 metros. 3 metros, beleza. 3 metros de comprimento, isso. Qual que é a área da seção reta, então? A área da seção reta, que é a seção transversal aqui? Isso aí. 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 metro quadrado. Beleza. Unidade nunca entra na conta, mas tu sempre tem que tomar um cuidado com qual unidade está aparecendo. Porque a tua conta sempre tem que estar na mesma unidade. Então, se aqui está metro, aqui tem que ser metro quadrado também. Não pode ser tipo centímetro quadrado. Ou quilômetro quadrado. Sempre tem que deixar na mesma unidade. Dá errado a conta, né? Dá tudo errado, exatamente. Tem que cuidar. Então, aqui novamente a gente vai fazer aquele lance que eu te ensinei. Deixar os números normais com números normais. Ou seja, 2,82, o 3, vezes 3, né? Dividido por 1,86. E aqui do ladinho a gente vai pôr a notação científica. É 10 na menos 8 dividido por 10 na menos 5. Sempre separa os números normais da notação científica, para a tua conta ficar mais clara, beleza? Tá. Assim tu sabe com quem brincar com quem. Então, vamos lá. Agora tu vai fazer essa conta aqui para mim, na calculadora aí. Deixa eu ver, pegar um calculador aqui, peraí. É 2 ponto, ou é vírgula, não sei. Ponto, né? 82. Na calculadora eu não sei se tu coloca ponto, se tu coloca vírgula, não sei qual celular que tu usa. Eu posso pôr ou ponto ou vírgula também, tanto faz. Eu faço 2,82 vezes 3 vezes 10, é isso? Não. Tu faz a conta com os números normais e depois tu se preocupa com os 10. Primeiro então a conta com os números normais. É dividido. Isso, dividido pelo de baixo ali. Tá. Sumiu aqui, peraí. Dividido por 1 ponto. Vixe, será que eu fiz certo essa conta? Deu 4,548, deu um monte de número aqui. Normal, dá número quebrado é a coisa mais normal do mundo. Porque eu fiz 2,82 vezes 3 dividido por 1. É isso mesmo? É isso aí, tá certo. 2,54 então tá qualquer coisa. Agora, um quebrado. Agora tem que fazer a conta com isso aqui, ó, notação científica. Tá. Então, aquilo que eu já te falei, bases iguais diminui o expoente de baixo. Então vai ficar 10, porque a base é 10, ok? Tem que gravar isso, tá? Pelo menos dessa aula tem que ser com essa regra de potência, porque essa é a regra mais importante para física. A regra da matemática mais importante.
Bases iguais diminui o expoente de baixo. Então, menos 8 menos 5. Beleza? Beleza. Bases iguais, porque é 10. 10. O de cima menos o de baixo. Menos Menos nesse caso, 8. quando as bases iguais, eu só somo esse que está elevado. Isso, só brinca com os elevados, exatamente. Tá. A base continua a mesma. Não muda nada. Agora vai ficar 4,54 vezes quanto é menos 8 mais 5? Isso é menos 3, né? Isso. É menos 3 e a Mas unidade no caso aí não é mais, é menos com menos, aí eu não coloco que é mais, então. Eu coloco menos, porque tá tudo menos na conta, né? Tá tudo menos. Só que o que está acontecendo aqui? Tu tem, pensa comigo, o que está acontecendo aqui é o seguinte: tu tem uma dívida de R$8, e aqui tu vai diminuir esse menos 5, ok? Então tu sabe da regra. Aqui, quando aparece uma coisa como essa, menos e um menos do lado, a gente está naquilo lá da regra do menos com menos. Menos com menos dá mais. Mas como tem um menos na frente, dá isso, entendi. Então, ficou menos 8 mais 5. Isso aqui vai ficar menos 8 mais 5. Agora, quanto é menos 8 mais 5? É menos 3. 3, isso. Tem que ganhar R$5 quando tinha uma dívida de 8, ficou com 3, exatamente. Tá. Então, é isso. Então, beleza, achamos a resistência Beleza. desse fio. É essa aqui, ó, 4,54 vezes 10 a menos 3 ohms. Beleza? Deixa eu só copiar essa parte, porque eu não sei se vai dar tanto tempo mais para fazer mais. Mas a gente pode começar a próxima, depois tu copia. Agora é álgebra, né? Outro assunto completamente diferente. Totalmente diferente, né? Sim, vai dar para fazer uma asinha de álgebra aqui. Já não tem mais nada a ver com física. Não, né? Não. O senhor vai trabalhar ainda em outro lugar, professor? Desculpa perguntar. Se eu trabalho hoje, eu trabalho em casa só agora. Daí, Só em casa? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá, Determine então. a matriz, tal que, parari, parará. Beleza. O que está rolando aqui, cara? Está rolando uma soma de matrizes. Então tu tem que saber como que matrizes se somam. Primeiro, existe uma regra aqui. Você só pode somar matrizes de mesmo tamanho. O que significa somar matrizes de mesmo tamanho? As matrizes aqui, elas têm tamanhos, por exemplo, e os tamanhos, eles são dados por meio da quantidade de linhas e de colunas. Olha só, essa matriz ela tem duas linhas, tem a linha de cima e a linha de baixo, né? Sim. Ela tem 3 colunas, tem essa coluna, essa e essa. Então, se ela tem 2 linhas e 3 colunas, a gente diz que ela é uma matriz de tamanho 2 por 3. Ok? 2 linhas, 3 colunas. Beleza? Entendi. Essa aqui também é 2 por 3. Também é 2 linhas e 3 colunas. Quando tu soma matrizes, tu só pode somar matrizes de mesmo tamanho e ela só vai dar uma resposta de mesmo tamanho também. Então, por mais que eu não conheça x, eu não sei, porque só tem um x aqui, eu sei que ele é uma matriz e eu sei que ele é uma matriz 2 por 3. Okay? Então, essa é a primeira regra, surge da lógica. Então, eu vou explicar aqui. Como todas as matrizes da conta são 2x3, obrigatoriamente x é uma matriz 2 por 3 também. Então, ele tem que ser uma matriz 2 por 3. Agora, o que eu vou fazer aqui para remir o tempo até? Tu vai ver como é óbvio o que vai acontecer aqui. Eu vou trocar esse x por uma coisa 2 por 3. Por uma matriz 2 por 3. Só que eu vou dar uns nomes aleatórios aqui para os valores. A, B, C, D, E e F. Ok? Eu quero descobrir qual que é A, qual que é B, qual que é C. É isso que o problema pede. Determine a matriz X. Então, determinar a matriz X é saber o valor de cada um dessas letras, tá bom? Sim. Agora, como é que eu vou descobrir o valor de cada letra? Olha só que óbvio. O primeiro da primeira matriz multiplica com o primeiro quer dizer, o primeiro da primeira matriz soma com o primeiro da primeira matriz e dá o primeiro da matriz resposta. Esse soma com esse e dá esse.
esse soma com esse e dá esse. Tu tá entendendo a lógica aqui? Sim. Tranquilo, né? Bem tranquilo. Cada Daí um é cada termo. então, no caso aí, para esse 4 dá 6, então o x seria 2, no caso. Então, vamos lá no Não, primeiro, no não. 3. Para dar 7 seria 3 mais quanto dá 7? 4. Isso. Então quer dizer que o A é 4. Ah, Segredo. entendi. Isso. Agora vamos para o segundo aqui. 2 mais quanto dá 5? 2 mais 3. 2 mais Isso. 3 dá 5. Então aqui é umas contas bem assim, nível tiazinha do pré, né? Aqui não pode errar. Uma vez que tu entendeu a Entendi. regra, o difícil é a É, regra, né? Entender a regra. então, é isso. O problema maior para mim é só essa coisa da regra, São né? muitas regras, né? Esse é o problema. Bastante. Pois é. Depois que pegou a regra, vai, né? Por isso que eu acho que depois que tu lê todas as questões que eu fiz, tu Sim. vai conseguir resolver as contas do teu prof, porque elas não envolvem uma matemática muito pesada. Elas só são um monte de regra que tu não sabe, né? Por isso eu acho que o teu professor ele devia ter passado um formulário, sabe? O formulário tu ia conseguir fazer tudo, tenho certeza. Então, porque quando eu fiz cálculo lá atrás, no primeiro módulo, foi um problemão, porque eu precisei de ajuda, né? E Aham. aí a gente recorreu aí a umas pessoas aí que a gente conhece que também que entende um pouco de matemática, entende um pouco, pessoas que trabalham com isso. E falou, olha, é muito conteúdo para pouca explicação, né? E Sim. aí fica um pouco difícil. Mas tudo bem, deu certo e vai dar certo também agora. Vai. 4 mais quando dá 6? 4, 10. E Isso. finalmente aqui, o 2 mais F igual a 7, então F é 5. Agora que a gente encontrou todos os Power Rangers aqui, é só juntar tudo numa matriz só. A matriz vai ser 4, 3, 0, 2, 10, 5. Essa é a matriz X. Então tu tem que somar essa matriz com essa para dar essa. Beleza? Beleza. Então, bem tranquilão, com certeza tu vai conseguir refazer os próximos aí. Tenho certeza, meu querido. Então, isso aí é a resposta dessa primeira questão. Isso, essa é a resposta, essa é a matriz de resposta, beleza? Tá. Então tá bom. Cara, eu vou te mandar tudo que eu fiz aqui e logo que eu postar no YouTube o vídeo da aula, daí eu já te mando o link, tá bom? Tá bom então, professor. Então tá Tá. bom. Cara, agradeço demais a atenção aí e precisar é só chamar, belezinha? Tá, eu vou ver direitinho aqui, porque o senhor manda